Gente, a gente veio com uma notícia bombástica, umas explicações incríveis, coisas que você aí de casa não pode viver sem. Sabe o que a gente vai falar hoje? O que vamos falar hoje, Viane? A gente vai falar sobre o filo briozoa. Sim, o filo briozoa. Já ouviram falar? Porque se não ouviram, vão vir falar agora. Mas, Viviane, o que é filo? Filo, gente, é um nível taxonômico que ele vai agrupar animais com características semelhantes. É como se fosse uma gaveta que eu vou separar eles, animais com características semelhantes entre si. Aí cada filo tem suas características semelhantes que elas vão se agrupar. Ah, agora eu entendi. Poxa vida, a Viviane disse que ia ensinar tudo de briozoa e ela não falou. E por que você não pergunta mais? Ótima ideia! Viviane, fala um pouquinho sobre o filo briozoa. Então, começando, o nome briozoa, ele deriva, em grego, brio significa músculo e zoa significa animais. Eles também são chamados de ectoprotos, que ecto significa externo e proto significa anos. Ah, e também tem colônias sésseis, né? Sim, que são os zoóides, eles vivem em águas marinhas, e água doce. Ei, a Viviane falou dos zoóides, mas eu fiquei me perguntando, o que é? Você acha que eu devia perguntar pra ela melhor? Sim. Viviane, a gente tava falando sobre os zoóides, mas o que são os zoóides? Eu não sei. Então, como eu falei, os briozoários são uma colônia, então, a colônia é o geral, então ela é formada por zoóides. Aí os zoóides também são divididos em dois, que são autozoides e os heterozoides. Os autozoides, eles estão mais especializados na parte da alimentação. E o autozoide e os heterozoides, eles são a especialidade da alimentação. Ou seja, é como se, ele fizesse um mecanismo de apropriação para poder essa captura de alimentos seja mais eficiente. Ah! Então, eu acho que eu ainda tenho algumas perguntinhas. Você acha que eu devia perguntar pra ela de novo? Pergunta. Legal! Viviane, eu tava pensando sobre aquela conversa que a gente teve ali agora há pouco e eu fiquei me perguntando o que sustenta essas colônias que são indivíduos de zoóides. Então você quer saber o que sustenta a colônia? São os cistídeos, que eles servem como se fosse uma casa, é como se eles fossem um esqueleto dessa colônia, que ele vai ter a função de proteger, de evitar choques mecânicos desse tipo. É como se realmente fosse a casa, como se fosse o abrigo deles, sustentação, esqueleto. Tá, agora pode voltar pra ligação. Ai, nossa, ainda bem que a Viviane tirou as minhas dúvidas. Mas será que eu estraguei a ligação dela? Espera. Dúvidas! Viviane! Ei, a gente tava falando sobre aquele tópico lá e eu fiquei me perguntando como é que eles se alimentam? Tem uma parte microscópica que são chamados de lofoforos, que ela é revestida em tentáculos que capturam um alimento que está na água. Então é basicamente isso. Vamos perguntar pra Viviane. Viviane, a gente tava falando sobre a alimentação. Eu fiquei me perguntando assim, como é que ocorre a digestão, como é o trato digestório? Bom, você chegou na ótima hora. Eu tava lendo aqui e observando aqui essa imagem, que ela explica um pouco, né? Como vocês podem ver, aqui são os lofoforos, que são compostos por tentáculos. Aqui é a boca. Logo mais aqui, ó, o ânus. Aqui a parede zoóide. E aqui o estômago. O estômago. Então essa é a parte do trato. Legal, né? O estômago parece como se fosse um U, né? Exatamente. Ele tem o formato de U. Viviane, a gente tava falando sobre o filo briozoa e eu fiquei com dúvida pra saber como é que eles se reproduzem. Nem nessa hora você me deixa em paz, mas vamos seguir, né?
De forma geral, os birozoários, eles são hermafroditas. Eles têm tanto o órgão masculino e feminino. E às vezes no mesmo zoóide. Então elas são divididas em duas fases. Podem tanto ser assexuada como sexuada. Vou falar um pouco sobre sexuada primeiro. Sexuada. A reprodução sexuada é essencial para a dispersão da espécie e a formação de novas colônias em locais distantes. A maioria dos birozoários é hermafrodita, como eu já falei. Primeiro, a liberação dos gametas. Os gametas masculinos, espermatozoides, e femininos, óvulos, são geralmente liberados na água, né? Onde ocorre a fecundação. Aí tem o desenvolvimento larval, que é o zigoto resultante da fecundação se desenvolve uma larva livre natante. Essa larva possui cílios que permitem a sua locomoção na coluna d'água. Metamorfose e fixação. Após um período de vida livre, a larva se fixa a um substrato adequado e sofre metamorfose, dando origem a um novo indivíduo fundador da colônia. E estratégias reprodutivas especiais. Podem ser establatos, que algumas espécies de birozoários possuem estruturas de resistência chamadas estoblatos. Esses estatoblatos podem sobreviver a condições ambientais adversas e, quando as condições se tornam favoráveis, germinam e dão origem a novas colônias. Ovíceros. Em algumas espécies, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de uma estrutura especializada chamada ovícero, que fornece proteção e nutrientes ao embrião. E a forma assexuada, que não tem muita variabilidade genética, né? E uma importância dela é por ser mais rápida, né? É o principal modo de crescimento dos birozoários. Ela ocorre através do brotamento, onde novos indivíduos, ou seja, zoóides, se desenvolvem a partir do indivíduo parental já existente. Esse processo permite que a colônia cresça rapidamente e se expanda para ocupar novos espaços. Então, como eu disse, gente, é a importância de cada uma. A primeira, sexuada, ela envolve mais variabilidade genética, porém gasta mais tempo. Já a reprodução assexuada, que é aquela forma mais simples, que ocorre somente por brotamento, ela é mais rápida, porém não tem muita variabilidade genética. Ainda continuo pensando um pouco mais sobre o filo Briozoa. Eu acho que eu vou ligar pra Viviane. Calma aí, eu vou ligar. Meu Deus, Hélida de novo, o que será? Alô? Oi, Viviane. Oi. O que, mulher? Já não saiu todas as dúvidas? Não, eu queria saber se você tinha algum vídeo sobre a reprodução assexuada e a alimentação para me entender melhor. Você tá falando sobre a reprodução sexuada, né? Eu tenho sim um vídeo, vou disponibilizar para você um vídeo mostrando como acontece a reprodução sexuada e também vou mostrar um vídeo ilustrativo falando sobre a alimentação. Ou seja, o vídeo vai falar sobre o filo Briozoa, vai aparecer lá o filo Briozoa, um animal, aí vai aparecer os tentáculos, o ossiforo e ele comendo algumas partículas de água. Ok? Tchau! Nossa, ela já mandou o vídeo. Vamos ver agora, galerinha. Mas primeiro eu acho que eu vou almoçar.
agora eu posso ir pra casa. Espera, Viviane? Ei, Viviane, sobre o filo Briozoa, como ocorrem as classificações de classes e subclasses? Ah, então vem comigo, porque é um pouco mais detalhado. Vamos! Pronto, foca aqui, ó. Então, a gente vai começar com a classificação, né, que é a classe Gymnolaemata. Em sua maior parte, são briozoários marinhos, colônias com cistídeos quitinosos ou calcificados. Nas espécies calcificadas, as paredes dos cistídeos são compostas basicamente por carbonato de sódio, comumente com aragonita na superfície externa das paredes frontais. Subclasse Eristomata. Grupo altamente diversificado de briozoários quase exclusivamente marinhos. A forma das colônias é extremamente variada, macia ou calcificada, incrustada ou asborescente. A parede do corpo não tem uma camada inteiramente contínua de músculos. Zoóides com modificações variáveis da forma cilíndrica básica. Zoóides reunidos por meio de poros, através dos quais os cordões de tecidos estendem-se e reúnem-se por meio de funículos adjacentes. Ordem Cheilostomata. A forma das colônias varia, mas geralmente inclui zoóides em forma de caixa com paredes calcárias. Orifícios com orpéculo. Em geral, os zoóides são polifórmicos. Os embriões geralmente desenvolvidos em vários tipos de estruturas. Incubadoras, exemplo, búrgula, calópora ou carbácea. Subclasse Estenolaemata. Um único subgrupo sobrevivente, Ciclostomata. Animais exclusivamente marinhos, zoóides abrigados em compartimentos esqueléticos tubulares calcificados, zoóides cilíndricos ou com formato trompete, raramente polifórmicos. Cada polipídio está circulando por um saco celômico, no qual a parede interna cobre o trato digestivo, enquanto a parede externa é livre, formando o chamado saco membranoso único, que consiste em epitélio celômico, uma série de músculos anelares minúsculos em uma membrana basal. A cavidade do corpo fica fora do saco membranoso, ou a cavidade exossacal, e é contínua ao longo de toda a colônia, seja por meio de pequenos poros interzoidiais ou por cavidades como maiores. Funículo dentro da cavidade celômica, sem conexão com os zoóides adjacentes. A reprodução envolve zoóides fêmea especializados, no quais os ovócitos fecundados desenvolvem-se por polimembronia, de forma que os embriões em um gonozoide constituem um clone. Exemplo, Crisia diaperoécia constitui uma classe exclusiva de briozoários, ou seja, são encontrados exclusivamente em ambientes de água doce, como lagos, rios e lagoas, ausente de calcificação. Ao contrário de muitos outros briozoários, não possuem esqueletos calcários. Suas colônias são geralmente gelatinosas ou córneas, o que nos torna mais delicado. Entendido, Hélida? Entendido. Viviane, eu tenho uma pergunta pra você. Mulher, espera eu comer. Tá bom. Viviane, agora eu vou fazer a pergunta. Como é a circulação, trocas gasosas e excreção? O sistema circulatório não é estruturado e acontece por difusão em cada zoóide, que é facilitado no celoma. Então as trocas gasosas ocorrem através das paredes das partes estendidas do polipídios? É isso? Isso. Principalmente na coroa de tentáculos, os briozoários não têm pigmentos respiratórios e os gases são transportados em solução? É isso mesmo? É isso mesmo. Agora eu acho que eu consegui entender. Obrigada, Viviane. Já chegou, Hélida. Pois é, eu tava aprendendo sobre o filo briozoide com a Viviane. Pera. Aprendendo ainda falta uma coisa.
Então, eu vou te explicar um pouco aqui com a imagem, né, do livro de Zoologia dos Vertebrados 1, que é o nome. Vou levar aqui as partículas ingeridas, elas giram no estômago e no reto. E aqui são materiais não digeridos. Então ela entra pela boca, vai pro estômago, depois vai pro reto. Elas giram no estômago e vai pro reto. O que é absorvido, né, e o que não é absorvido fica aqui. Então, essas partículas não digeridas, até hoje não se sabe ao certo como acontece essa degeneração dessas partículas. Então, aqui mesmo no Brusca fala que não se sabe ao certo. Não tem um conhecimento ainda sobre como acontece com essas partículas que não são digeridas. Ah, legal. Já acabou, Elida? É claro que não. Minhas perguntas para Viviane pode ter acabado, mas agora a galerinha aí de casa de Zou, vocês vão ter que me responder também. Ah, principalmente isso ocorre no... Ei, Viviane, sobre como ocorrem as classificações do... Não, eu errei. Viviane, eu tava aqui pensando, sabe? E aí eu fiquei me perguntando o que são aquelas... É remédio não concepcional. Parei, não? Acabou? Então, os zoóides não... Calma, eu tenho que fazer a pergunta. A reprodução assexuada é o principal modo de crescimento das Viviane, a gente tava falando sobre como era a alimentação dele. Quando eu terminar de gravar esse vídeo que você acabou de falar. Algumas partículas de água. Ok? Tchau.